Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline Silveira Amaral, sou do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial do Instituto Federal e venho falar de um artigo para a disciplina de Conjuntura Econômica do professor Cássio Moreira. O nome do artigo é As Origens e a Gênese do Plano Collor. O autor é o Carlos Eduardo Carvalho. Bom, dentro da introdução eu trago alguns pontos do texto. Fracassos políticos por consequência de algumas decisões de governos anteriores que acabou colocando o país nessa situação, né? Então, também trago ali como bloqueio de liquidez seria a suspensão dos ativos financeiros, do dinheiro em circulação, ele foi bloqueado, onde a população não tinha acesso. As origens do plano, houve alguns episódios de bloqueio de liquidez, algumas discussões para decidir. Então, o Collor fez reuniões com a futura ministra da Economia, que seria a Zélia Cardoso de Mello. Toda a equipe dele, e aí eles decidiram, então, fazer o plano. Então, aí eles não divulgaram nada para a população, simplesmente tomaram esta decisão. E também neste mesmo meio aí, houve também a concorrência da presidência entre Lula e Collor. O problema de todas as situações foi a tendência da monetização acelerada, a desinflação abrupta, as implicações elevadas de liquidez, a moeda indexada e dívidas públicas mobiliárias. São os grandes problemas que ocorreram nesta época. Bom, na fundamentação teórica, ele traz o bloqueio da liquidez, que eu já tinha mencionado, que é a suspensão dos ativos financeiros, a reforma da moeda, a reforma monetária, né, a troca da moeda, que é uma reorganização no meio circulante do dinheiro dentro do país, o confisco de valores da população do Estado, os danos são dos privados, dos seus fundos, confiscar valores e repudiar as obrigações e devolvê-la ao final de certo tempo. A, a população não gostou muito dessa situação, né? Porque vai confiscar o dinheiro da população e depois de devolver de certo tempo, talvez não tenha nem mais valor esse dinheiro, né? O bloqueio da liquidez acaba desvalorizando real dos haveres financeiros retidos. Foi o que eu acabei de falar, né? O bloqueio da liquidez teve em outros momentos, já teve em outros países também, e por conta das guerras, né, acaba-se ter o bloqueio da liquidez. Afetados pela crise da dívida externa, que seria a monetização acelerada e o crescimento exagerado da demanda agregada, né, que foi uma crise da dívida externa com a inflação muito elevada. Então, teve muitas tentativas de contornar essa situação, mas foram todas mal sucedidas para a estabilização dessa crise. O bloqueio da liquidez também era dos haveres financeiros no Brasil, ele procurava responder os três grandes problemas que desafiavam o debate econômico dos anos da década de 80 a respeito das dificuldades para conter a inflação elevada, quais sejam a tendência. Então, já estava se tentando buscar uma solução para esses problemas que estavam acontecendo de forma recorrente e que estavam gravando cada vez mais para o país. Mas nem todos foram bem sucedidos. Há problemas ainda que vem enfrentando o Brasil e
Bom, a liquidez dos haveres financeiros e a moeda indexada também eram um dos grandes problemas enfrentados pelo país. A tendência de rápido crescimento da dívida mobiliária interna e a fragilidade do esquema de refinanciamento diário do mercado monetário. Então, eram grandes problemas que cada vez mais se agravavam e vinham as consequências aí, né, do país. O crescimento da dívida interna mobiliária em condições de financiamento precário, o país, enfim, numa tentativa de melhorar a situação, foi a cada vez mais tendo problemas com algumas tentativas de resoluções. Então, o crescimento da dívida interna mobiliária em condições de financiamento precária, nessa época não havia compradores voluntários por prazos superiores a alguns dias. Então, o Banco Central, que financiava com revenda dos títulos ao público em operações, teve problema, um receio, porque essa dívida só teve aumento depois. Então, pegava dinheiro emprestado com alguns países aí fora e a dívida cada vez mais crescia por conta da situação, por conta das crises que estava tendo. O país foi se endividando cada vez mais aí fora e teve dificuldades para conseguir pagar, conseguir se organizar financeiramente. Então, o Brasil veio com uma tentativa muito otimista com relação aos planos que foram mal sucedidos pelos governos, cada vez mais dando problema em vez de resolver os problemas que já tinham nesta época. A gênese da opção pelo bloqueio da liquidez. Então, é uma versão oficial dos objetivos do bloqueio da liquidez, né? Da estratégia que orientava o diagnóstico de que teriam partido dos seus formuladores. Então, os documentos e as declarações disponíveis são muito sucintos, não tinha nada muito que desse o embasamento, a comprovação de como foi feito esses planos. Então, não há registro das discussões prévias da equipe que elaborou e implementou o plano. A falta dos documentos oficial fundamentado pode ser atribuída às circunstâncias. O que dá embasamento para essas tomadas de decisões do governo Collor foi algumas entrevistas dadas por ele e pela equipe dele. Então, que gerou grandes consequências, né? E até o impeachment foi um governo bem, como é que eu posso dizer, bem foi um governo bem polêmico, né, por algumas decisões que tomou. Então, um dos pontos mais gritantes foi, né, retirar o excesso de dinheiro que havia em circulação no Brasil, congelar preços, demitir funcionários públicos, elevou impostos. Então, isso tudo, algumas tomadas de decisões dele não foram bem sucintas, né, para a população. Então, foi que a população foi à rua, né, para protestar e reivindicar pelos seus direitos, né. Bom, a metodologia de pesquisa deste artigo é de forma qualitativa, ele é uma comparação histórica com declarações baseadas nas memórias de cada um sobre os fatos ocorridos dos anos anteriores. Documentos oficiais, declarações de Zélia Cardoso e de Collor, entre outros documentos, outras pessoas que também foram entrevistadas que deram esse norte para essa pesquisa. Então, os resultados obtidos
foi que o plano falhou por conta da deliberação descontrolada de valores, pressões sobre o governo, erros de gerenciamento. O bloqueio da liquidez poderia ter atingido seus objetivos se fosse aplicado mais rigorosamente e com coerência. Então, algumas coisas poderiam ter sido implementadas da melhor maneira possível se tivesse um gerenciamento ou alguém que tivesse ali em cima das situações e buscando a, a resolução destes problemas que estavam tendo naquela época. Então, a conclusão deste trabalho é que debate sobre as dificuldades em um espaço político da estabilização foi essas tomadas de decisões aí que prejudicou muito o país, né? Que já vinha com problemas de governos anteriores, que só foi se agravando ao longo do ano, ao longo desse tempo aí do governo do Collor. Então, a inflação elevada, o grupo de Collor e Zélia e mais algumas pessoas, um grupo reduzido, decidiram, né? Eles tomaram essa decisão entre eles, não era um grupo muito grande, mas sim tomaram essa decisão que acharam que seria a melhor decisão para o país. Decidiram que o bloqueio seria a melhor solução. Outros partidos se envolveram na discussão. O PT foi um deles, entre outros partidos também se envolveram nessa questão. O plano Collor passou a ser conhecido como bloqueio, por conta desse bloqueio recorrente, dessa função do dinheiro, enfim. Embora outras medidas econômicas influenciaram também no futuro do nosso país. A minha gratidão e até mais.